pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo André e eu vou iniciar esse módulo 2 falando sobre estática dos fluidos, beleza? Então vamos nessa. Tá, quero falar um pouquinho primeiramente sobre a etimologia da palavra mecânica dos fluidos. Mecânica é um ramo da física que estuda as interações entre força e energia com a matéria, relacionados aos estados de movimento e repouso dos corpos. Beleza? Então eu vou ter um corpo e devido à interação entre força e energia em relação a esse corpo, eu vou verificar que o estado de movimento pode ser alterado, né? Ou seja, esse corpo ele poderia estar em repouso e atingir um movimento devido a uma força aplicada. Então a mecânica ela quer estudar como a matéria interage quando submetida à força, né? Ou quando submetida à energia. Como o movimento reage a essas entidades físicas atuando sobre esses corpos, beleza? E o fluido é um material que se deforma continuamente quando submetido a qualquer tensão cisalhante, que é tangente à área, né? Então, olha que bacana. Se eu tenho aqui esse cisalhamento simples, aqui eu tenho uma placa fixa e aqui eu tenho uma placa móvel. Quando eu começo a movimentar a placa móvel, eu vou verificar o que? Eu vou verificar uma difusão de quantidade de movimento, de modo que todo o fluido, após algum determinado intervalo de tempo, vai estar se movimentando junto com a placa, com esse movimento convectivo na direção da placa, né? E independente da tensão cisalhante que eu coloque para esse fluido ser submetido, ele vai se deformar continuamente e não vai parar de se deformar enquanto essa tensão estiver existindo. Diferentemente de um sólido. Em um sólido, quando submetido a um cisalhamento, ele se deforma até atingir uma condição de equilíbrio. E caso essa condição de equilíbrio não seja atingida, ele vai sofrer uma fratura e vai quebrar. Pronto, perdeu o sólido, né? E o líquido não, ou o fluido não, né? O fluido ele se deforma continuamente enquanto essa tensão estiver sendo aplicada em relação ao fluido. Beleza? Então, nós queremos estudar a mecânica dos fluidos, ou seja, como o fluido, que é esse material que apresenta essa propriedade de se deformar continuamente quando submetido a uma tensão cisalhante, como ele interage e como o estado de movimento dele é modificado quando submetido a interações entre força e energia. Beleza? Tá. E eu posso dividir a mecânica dos fluidos em duas grandes áreas com respeito ao movimento dos corpos, a estática e a dinâmica. A estática está relacionada ao estado de repouso dos corpos e a dinâmica está relacionada ao estado de movimento desse corpo, beleza? Vamos então definir pressão. Pressão é um conceito elementar e fundamental em engenharia. Podemos enxergar a pressão como resultado de uma força normal compressiva atuando sobre uma área. Ou, de uma maneira mais filosófica, é uma média estatística da frequência colisional molecular de um meio em relação a um ponto de medição. Então, olha que bacana, né? Quando eu pego um corpo e coloco os tensores que estão atuando sobre aquele corpo, eu vou verificar que em cada face daquele corpo existe uma força normal compressiva atuando sobre uma área. E essa força normal compressiva vai gerar um tensor normal. E esse tensor normal nós chamamos de pressão, né? Então, pressão é um tipo de tensão que está atuando sobre a superfície de um corpo. Isso é uma definição bem de engenharia. Mas, de uma vista mais molecular, é a média estatística da frequência de colisão das moléculas em relação a um ponto de medição, né? Então nós vamos definir pressão em relação a um ponto. Logo, quando falarmos de pressão, estamos falando de um campo de pressão em um meio contínuo, onde em cada ponto eu posso definir uma pressão que é resultado da média da colisão daquelas moléculas em relação àquele ponto. Que bacana, né? Então, eu vou ter o quê? Que pressão vai ser o limite dessa força normal sobre a área quando a área tende a zero. Por que a área está tendendo a zero? Porque eu quero trabalhar com um ponto, eu quero definir um campo de pressão. Então, vamos imaginar que eu tenho essa área e sobre essa área está atuando uma força, na qual eu posso dividir em duas componentes, uma componente normal e uma componente tangencial. A componente normal está relacionada à pressão e a componente tangencial está relacionada à tensão cisalhante, ou à tensão de cisalhamento. E aqui eu vou ter essa área ΔA, né? Aí quando eu mando essa área ΔA tender a zero, eu vou estar definindo a pressão em um determinado ponto característico do meu campo de pressão, beleza? Aí eu tenho várias unidades diferentes que eu posso trabalhar com pressão, atmosfera, no SI é Newton por metro quadrado ou Pascal, milímetro de mercúrio é muito comum em química, Libra por polegada quadrada ou Psi é a unidade imperial e diversas outras unidades.
Mas agora eu quero falar sobre escalas de pressão, que é muito comum particularmente em mecânica dos fluidos, beleza? Então eu vou definir a pressão absoluta, que é aquela pressão termodinâmica clássica, né? Que diz que a pressão é zero quando a temperatura for 0 Kelvin. Então eu vou dizer que aqui a minha temperatura é 0 Kelvin e eu vou ter uma pressão igual a zero. Tranquilo? E aqui eu tenho a pressão atmosférica da região em que eu estou. Tranquilo? Daí, se a minha pressão absoluta ela for maior que a pressão atmosférica, eu vou definir a escala de pressão manométrica. Repetindo, se a minha pressão absoluta ela for maior que a pressão atmosférica, eu vou definir a pressão manométrica como sendo a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Logo, essa vai ser a minha pressão manométrica. Quando, por exemplo, estamos trabalhando com a pressão dentro de um pneu de um carro, o manômetro do posto ele vai estar indicando a pressão manométrica, que é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Pô, então quer dizer que quando você está medindo a pressão dentro do pneu, você está descontando a pressão atmosférica de fora? Perfeito. Você está descontando a pressão atmosférica de fora. Por quê? Porque é legal trabalhar assim. Beleza? É muito comum. Você desconsidera a pressão do meio externo, que é a pressão atmosférica, e considera somente a pressão descontada dentro do pneu, né? A pressão manométrica. E quando a minha pressão absoluta é menor que a pressão atmosférica, eu vou definir a pressão de vácuo, onde a pressão de vácuo vai ser a pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Dessa maneira, as duas pressões que eu defini são pressões positivas, né? Beleza? Algumas literaturas nem consideram essa tal de pressão de vácuo. Algumas literaturas consideram apenas pressão manométrica e considera que quando a pressão for negativa é porque a pressão está abaixo da pressão atmosférica. Muitas literaturas trabalham assim, nem coloca pressão de vácuo, trabalha apenas com pressão manométrica e caso a pressão seja negativa, ou seja, está abaixo da pressão atmosférica, eu vou dizer que a pressão manométrica é negativa. Nessa definição que eu utilizei, eu só estou definindo pressões positivas. Pressão manométrica é acima da pressão atmosférica e pressão de vácuo é abaixo da pressão atmosférica. Beleza? Agora vamos falar disso daqui que é muito importante, que é o princípio de Pascal, que nos dá a pressão em um ponto. Bom, eu já falei que a gente define um campo de pressão, né? E em cada ponto eu vou ter um único valor de pressão. Vamos mostrar que de fato é assim, beleza? Então, eu vou pegar esse elemento, eu poderia ter pegado um elemento cúbico, que facilitaria a nossa vida, mas eu quero mostrar que, bom, independente da geometria que eu pego, o resultado é o mesmo, beleza? Então eu vou considerar que eu tenho um fluido, e esse fluido está em repouso, né? E aqui eu tenho um campo gravitacional que vai estar atuando sobre esse fluido, beleza? Aí aqui eu vou ter esse eixo Y e essa aresta tem um comprimento ΔY. Aqui eu vou ter que essa aresta, que é a hipotenusa do triângulo, tem esse comprimento L. E esse outro comprimento vale ΔZ. E o meu fluido ele tem uma massa específica ρ, beleza? Aí nós definimos pressão como sendo o resultado de uma força normal compressiva. Pois bem, vamos então obter as pressões, né? E claro, como esse fluido está em repouso, não existe tensão de cisalhamento, porque ele está em repouso. Então existe apenas tensões normais atuando sobre esse fluido. Então essas forças que eu coloquei está completamente de acordo, né? Beleza? Tá. Então aqui eu tenho F1, F2 e F3. Mas eu também não posso esquecer que esse meu fluido ele está em um local em que existe um campo gravitacional, beleza? Tá. Aí eu vou considerar que aqui eu tenho esse ângulo θ e esse ângulo θ é o mesmo daqui. De maneira que eu posso decompor F3 em uma F3 em x e uma F3 em y, beleza? Então vamos fazer a conservação de forças. A somatória de forças em x vai ser F1 menos F3 seno θ. Beleza? Vamos voltar aqui e conferir. Realmente é assim, né? Eu vou ter que o somatório de forças em x vai ser F1 menos F3 seno θ, porque quando eu pego o seno de θ eu vou ter a componente em x da F3. Então F1 menos F3 seno θ é igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu disse que o meu fluido está em repouso. Então o somatório de forças tem que ser igual a zero.
Aí eu posso substituir F1. O que é força? É pressão vezes área, né? Não, não é qualquer força que é pressão vezes área. Força normal compressiva é pressão vezes área. Beleza? Então a minha força aqui vai ser a pressão P1 vezes a área, que é delta Z, delta Y. E a minha pressão aqui, e a minha força F3 vai ser a pressão 3, que multiplica delta Z vezes L. Tranquilo? Aí, se eu divido por ΔZ dos dois lados e eu posso verificar que L seno θ é ΔY, eu vou verificar que P1 é igual a P3. Tranquilo? Então, o primeiro resultado que nós vamos obter é que a pressão 1 é igual à pressão 3. Agora, eu quero fazer o somatório de forças no eixo Y. Para fazer o somatório de forças no eixo Y, eu vou verificar que aqui eu vou ter F2, aqui eu vou ter menos, né? Aqui eu vou ter menos F3Y menos a força que está, a gravidade que está atuando nesse elemento. Então, beleza. Fazendo isso, eu vou ter F2 menos F3 em Y menos a força da gravidade que está atuando sobre esse elemento. Beleza? Então aqui eu vou ter que F2 é a pressão P2 ΔZ ΔX. Eu vou até escrever melhor aqui. Então aqui eu tenho F2. Aqui eu tenho F3, né? Em Y. Menos a força de gravidade. Vou dizer que é G. Isso aqui tem que ser igual a zero. Aí F2 é igual a P2 ΔZ ΔX. Basta conferir lá na imagem, né? Então aqui eu tenho a força F2, ela está atuando na face ΔX, ΔZ, né? Ela está atuando na face ΔX, ΔZ. Aí aqui eu tenho a minha força F3 em Y, que eu posso dizer que é pressão vezes área. Então vai ser P3L ΔZ. E eu posso conferir que de fato é isso, né? Cosseno θ menos a gravidade. E o que é a gravidade? É massa vezes volume. O que é massa? É ρ. Não, a gravidade é a massa vezes a aceleração, né? E o que é massa? É massa específica vezes volume. E o volume daquele nosso sólido é ΔX, ΔY, ΔZ dividido por 2. Tranquilo? Aí, se eu divido por ΔZ, ΔX dos dois lados e verifico que L cosseno θ é ΔX, eu vou verificar o quê? Que P2 é igual a P3 mais ρ ΔYG sobre 2. Agora, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou dizendo que eu quero trabalhar com a pressão em um ponto, eu vou dizer que o volume do meu elemento é zero. Então, eu vou fazer ΔX, ΔY, ΔZ tender a zero. Então, tirando o limite dos dois lados com ΔY tendendo a zero, vou verificar então que como ΔY está tendendo a zero, isso aqui vai dar zero. O que sobra é que P2 é igual a P3. Mas eu já havia verificado que P1 é igual a P3, né? Então P1 é igual a P2, que é igual a P3. Ou seja, em um ponto eu não vou ter 3 valores de pressão, eu vou ter um único valor de pressão. A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio tem a mesma intensidade em todas as direções. Então olha que bonito, né? Se eu tenho um fluido em repouso, eu vou ter então, como a minha mecânica dos fluidos é baseada na hipótese do contínuo, eu vou ter uma distribuição de pressão de tal modo que em cada ponto eu tenho um único valor de pressão. Por isso que a pressão estática é uma grandeza escalar e não vetorial. Que legal, né? Que legal. Chegamos no resultado que queríamos, que a pressão, que é o princípio de Pascal, a pressão em um ponto de um fluido em repouso é um escalar. Em todo ponto eu vou ter um único valor de pressão, ao invés de 3, né? Como poderíamos supor fazendo o balanço de força. Como aplicamos o equilíbrio de forças, chegamos no resultado que em todos os pontos a pressão, em um mesmo ponto, né, a pressão tem um único valor. E agora eu quero obter a equação fundamental da hidrostática. Para tanto, eu vou fazer um balanço de forças em um elemento de volume de formato cúbico. Tá ok? Novamente, o que é pressão? Pressão é resultado de uma força normal compressiva. E como o meu fluido enfim, beleza. Aí eu vou te dizer o seguinte, que aqui na direção x eu vou ter essa força normal compressiva em x e
após percorrer esse comprimento ΔX, eu vou ter essa pressão em x mais ΔX, né? Porque essa aresta vale ΔX. Aí eu vou ter uma pressão em y, e após percorrer esse comprimento, eu vou ter a minha pressão em y mais ΔY. E por fim, né, eu vou ter a mesma coisa em z. Eu vou ter aqui a minha pressão na face z, e após percorrer esse comprimento ΔZ, eu vou ter a minha pressão em z mais ΔZ. Tá ok? Note que todas as minhas pressões são normais compressivas, certo? Bem legal, né? Aí eu posso supor que esse meu corpo ele pode ter uma aceleração macroscópica dado por essa aceleração A. É como se esse corpo tivesse em movimento de corpo rígido. E vamos fazer o balanço de forças. Primeiramente, a gravidade. A gravidade vai ser a força peso, né? Vai ser menos ρ, ΔX, ΔY, ΔZ, G na menos J. Faz sentido? Faz sentido, né? Por quê? A minha gravidade está para baixo e meu eixo y está para cima. E o meu vetor unitário aqui é J, então vai ser menos J. E peso, né, é massa vezes aceleração. O que é massa? É ρ, ΔX, ΔY, ΔZ. E aqui eu vou ter as minhas forças de pressão. O que é força? É pressão vezes área, né? Então eu vou ter P de x menos P de x mais ΔX, e a face é ΔY, ΔZ. De fato, né? Aqui eu vou ter Px e aqui eu vou ter Px mais ΔX. Note que Px é positivo e P de x mais ΔX é negativo. E essa face é a face ΔZ, ΔY. Então essa face é a ΔZ, ΔY. Então a área é ΔZ, ΔY. Então ΔZ, ΔY na direção I, né, que é a direção x, positivo para o x e negativo para o x mais ΔX. Fazendo a mesma coisa para o resto, eu vou chegar nessa expressão que representa as forças de pressão. Daí, aplicando a segunda lei de Newton, eu vou dizer que o somatório de forças vai ser a força peso mais as forças de pressão. E o que é o somatório de forças? Massa, que é ρ, ΔX, ΔY, ΔZ, vezes a aceleração, né? Que eu estou supondo que o meu corpo, esse meu elemento de fluido, ele pode ter um movimento de corpo rígido. Beleza. Manipulando a expressão, eu posso chegar nisso daqui. Como é que eu manipulei? Eu passei o sinal negativo em cada um e multipliquei por menos um dos dois lados. Eu cheguei nessa expressão, que P de x mais ΔX menos P de x sobre ΔX, mais P de y mais ΔY menos P de y sobre ΔY, mais P de z mais ΔZ menos P de z sobre ΔZ, é igual a massa específica, que multiplica a gravidade menos a minha aceleração A. Que novamente é a minha aceleração, supondo que esse meu elemento tem movimento de corpo rígido. A pergunta é, por que eu escrevi desse jeito? Note que eu também dividi pelo volume dos dois lados a minha expressão, né? Por que eu escrevi a expressão desse jeito? Porque aqui eu tenho uma razão incremental, né? Ou consciente de Newton. Tem a forma de uma derivada. E de fato, eu vou passar o limite dos dois lados com ΔX, ΔY, ΔZ tendendo a zero, para tender a um ponto, né? Porque se eu faço o volume tender a zero, está tendendo a um ponto. Fazendo isso, então aqui eu vou ter a variação da pressão com respeito a x, a variação da pressão com respeito a y e a variação da pressão com respeito a z. E aqui eu vou ter ρ, que multiplica g menos alfa. Agora, note que aqui eu tenho um vetor, né? Porque está na direção i, j e k. E esse vetor é o vetor das derivadas parciais. Nós chamamos de gradiente e ele é representado dessa forma com a notação aqui do operador nabla, né? E eu também vou considerar que o meu fluido está em repouso. Ou seja, esse movimento de corpo rígido que eu supus não existe. Então eu vou ter que o gradiente de pressão é igual a ρg. Abrindo novamente o meu gradiente de pressão, é a derivada da pressão com respeito a x, mais a derivada da pressão com respeito a y, mais a derivada da pressão com respeito a z, que é igual a menos ρg na direção j. Por que menos, né? Porque, como eu defini, y e g estão em direções opostas, de modo que vai ser negativo, né? Beleza. Aí, o meu gradiente de pressão na direção x é zero. O meu gradiente de pressão na direção z também é zero. Eu vou ter gradiente de pressão apenas na direção y, que vai ser menos ∝g. Por quê? Novamente, é só olhar para cá, né? Ó, observe que aqui eu tenho i e não tenho i desse lado. Aqui eu tenho k e eu não tenho k desse lado. Aqui eu tenho j e aqui eu tenho j. Então, o meu resultado é que o gradiente de pressão é apenas na direção y. Ou seja,
Em um fluido em repouso, a pressão só varia na direção do campo, né, de gravidade, ou seja, a única variável que faz com que a pressão possa variar é a gravidade. Beleza? Por isso que em uma piscina, o fundo da piscina ela tem uma pressão maior que a superfície por causa da gravidade. Então, considerando então que varia apenas com y, né? Então eu vou ter que dp dy igual a menos ρg. E se a massa específica é constante, isto é, um fluido incompressível, aí eu posso passar o dy para cá, né? Posso tirar a minha massa específica para fora, posso tirar o meu g para fora e integrar somente com respeito a y. Então eu vou integrar de uma pressão P0 até uma pressão PY e aqui de um Y0 até um Y. E vou obter o quê? Que PY menos P0 é igual a ρg y menos y0. E cheguei nessa expressão que é a equação fundamental da hidrostática, que basicamente ela pode dizer que a pressão é igual à pressão atmosférica mais ρgh, mas isso nós veremos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima, espero que vocês tenham compreendido.